984365856. Não esqueça, vai viajar, confira direitinho a validade do extintor do seu carro. Doutora Estefânia Zangerolani, cirurgiã dentista especialista em aparelhos dentários, limpeza, clareamento, aplicação de botox também. Marque a sua hora com ela pelo 996496362. Agora nós continuamos falando a respeito de educação, vamos falar a respeito do ensino médio. Você não chegou a terminar o ensino médio, o segundo grau, como se dizia anteriormente? Pois você tem esta oportunidade de concluir. Vou conversar com a diretora da Escola Senador Alberto Pasqualini, professora Marlise Spor, que está aqui nos estúdios. Bom dia, Marlise, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui. Pode chegar um pouquinho mais perto do microfone, isso aí, Marlise, o prazer é tudo nosso em te receber. Você ouviu agora há pouquinho conversando a respeito do EJA Fundamental. Muitas pessoas param de estudar pelos motivos mais variados, mas sempre há tempo de retornarem, se tiverem mais de 15 anos. Agora, para retornar e fazer o ensino médio, a idade mínima, 18 anos. Isso mesmo. Então, assim, ó, o pré-requisito, né, para ingressar a EJA, Educação de Jovens e Adultos, né, que é a modalidade que nós lá da escola, né, Senador Alberto Pasqualini, o nosso CIEP, né, oferece, é somente do ensino médio. Então, no ensino médio, o aluno precisa ter 18 anos para poder ter ingresso. Ele pode vir assim, ó, de todas as modalidades. Ele pode ser um aluno que saiu, né, da EJA Fundamental. Sim. Ele pode ser um aluno que está em outra escola, no caso, que queira agilizar, no caso, o seu estudo, que queira concluí-lo em menos tempo, porque a EJA, a prioridade da EJA é essa, é realmente a educação para jovens e adultos. Aqueles alunos que por vários motivos, por necessidade, às vezes, né, por alguma dificuldade, ou por não ter acesso mesmo, ou às vezes até por não ter, assim, ó, a consciência da importância de ter estudo. E muitas vezes também devido à exigência do mercado de trabalho. Então, eles podem retornar aos 18 e concluir o ensino médio, que no normal, no regular, Sim. ele levaria 3 anos, 3 anos. Ele faria em 1 ano e meio, porque cada uma das etapas, ela tem um semestre. Então, em 3 semestres, 1 ano e meio, essa pessoa consegue concluir. E mesmo que ela já esteja em outra escola, e ela esteja no segundo ano, ela pode vir para a modalidade que é 1 ano. Se ela está no terceiro, ela conclui o terceiro em 1 semestre. Ela não é pré-requisito entrar na primeira etapa. Ela pode entrar na primeira, pode entrar na segunda, mas também pode entrar na terceira. Né? Contanto que já tenha os 18 anos de idade. Sim, isto é, e assim, ó, e também assim, as pessoas perguntam, isso também é importante, assim, ó, não, mas se eu fizer a minha emancipação, não pode. É pré-requisito ter 18 anos. A emancipação não dá o direito de ingressar à educação de jovens e adultos. Sim, porque o objetivo, simplesmente, não é só a pessoa ter o seu certificado de conclusão, né? Ela precisa aprender. E é isso que é batalhado lá, para que ela tenha todo o ensino do ensino médio, mas com qualidade também, né? O EJA, hoje em dia, até mesmo fora do ar, a gente que estava conversando com a Marilene, ela explicou depois, o EJA hoje em dia se qualificou bastante, né, Marlise? Melhorou bastante do que era antigamente. Assim, ó, eu sou uma pessoa assim, ó, que eu sou meio, como é que eu vou te dizer? Eu sou muito tendenciosa em falar da EJA. Por quê? Porque eu fui uma pessoa que eu trabalhei, né, muitos anos, então eu retornei à faculdade, né, depois de 5 anos parado, guardando dinheiro para poder fazer a faculdade, né? O que não é fácil. O que não é fácil. Então eu me formei em 99, e em 99, no ano que eu me formei, logo depois eu fui chamada para trabalhar, que aquela época abriu o supletivo do CIEP. A nossa escola supletiva, assim, foi a primeira escola que abriu, e naquela época a gente tinha tudo, tinha fundamental e médio. Depois que a gente deixou o fundamental, ficou lá, né, com a Francisco Andrigueto, e nós ficamos com o médio. Então, assim, ó, gente, a lembrança da gente, assim, ó, o EJA, ele mora no meu coração. É muito boa. Nós tínhamos alunos, turmas, com 60
alunos dentro da sala de aula. 60 alunos. 60 alunos. Nós tivemos uma turma de formandos de 120 alunos. Olha. Sim, foi assim, ó, sabe, assim, ó, a escola era lotada. Por quê? Porque foi logo que surgiu a oportunidade e tinha muitas pessoas, assim, ó, né, comerciantes aqui da cidade, enfermeiros, pessoas, meu Deus, todo mundo, assim, ó, muita gente, a grande maioria não tinha ensino médio. Entendi. Né? Então eles se formaram lá. Então, assim, ó, a EJA é uma modalidade que mora no meu coração. E como, falando de hoje agora, né, porque passou, né, então, assim, ó, a EJA, ela tem a coordenadoria, a CRE, né, eles têm, assim, uma preocupação, tanto que esse ano a gente está tendo todas as quartas, semanalmente, uma formação voltada aos professores da EJA. Então, toda quarta, eles têm a reunião, tem informação, tem atividades, que é um curso que, né, que faz parte, assim, ó, é para uma formação voltada realmente para a EJA. E outra coisa muito boa, assim, algo que eu vejo muito bom, porque quando a gente tem um aluno no ensino médio, com 18 anos, na EJA, isso é transformador. É transformador no sentido, assim, ó, de você olhar o aluno ou conversar com a pessoa e ver que realmente, depois dos 18, ele tem um valor que muitas vezes a gente não vê em outra modalidade. Então, esse valor que ele dá para a educação, para a necessidade desse estudo, transforma a aula, transforma o conhecimento. Porque tu vê, ó, que tem um conjunto, os professores que vão dar aula na EJA, porque assim, a gente que trabalha à noite, trabalha nessa profissão, assim, ó, tu se sente lá realizado. Porque você está trabalhando e você vê que tem a contrapartida do interesse dos alunos. E é isso que se constrói o conhecimento. É interessante, né? É o querer, é o abraçar a causa, né? Isso. Então, assim, isso realmente é gratificante. É frio, é noites frias, é chuva, mas a gente vê que a gente está lá e a gente tem alguém que quer, né? E hoje, assim, ó, hoje a educação, ela perpassa muito pelo querer, porque quando não se quer, não se consegue, sabe? Cria um empecilho, assim, ó, que é gigantesco. E quando se tem o querer, isso é transformador. E as pessoas precisam disso. As pessoas precisam de professores motivados, bem qualificados, até porque agora a cabeça deles mudou. A cabeça de um aluno que está frequentando o ensino médio regular agora, hoje em dia, é uma. Mas depois que o aluno ele passa dos 18, chega aos 20, 30, ou 40, ou 50, ele pensa de outra forma, não é, Marise? Isso é normal com qualquer ser humano. A gente começa a valorizar aquilo que lá na nossa fase ideal a gente acabou desprezando. Porque muitos não param de estudar só porque tem que trabalhar. Eles param de estudar porque desanimam, tem outros interesses. Hoje a gente percebe que a cabeça dos nossos adolescentes está muito transformada em relação àquilo que era no passado. No passado, geralmente começava a namorar, casava, tinha filho, deixava a escola. Hoje ele acaba deixando por outros motivos. A desmotivação está quase no topo da lista, não é? E daí depois, quando chegou a fase adulta, ele pode ter esse objetivo da sua formação, porque é uma exigência do trabalho hoje em dia. Até mesmo agora há pouquinho eu comentei com as professoras do grupo que todas as vagas de emprego que estão surgindo, o requisito básico é ter o ensino médio. E até mesmo a professora, que é a diretora do grupo, a Eliane, mencionou a respeito de empresários, pelo fato de valorizarem o seu funcionário, está mandando que ele vá concluir o ensino fundamental ou médio. Você tem percebido isso? Estudantes da EJA, no CIEP, querendo se qualificar para não serem dispensados, de repente, do trabalho, ou conseguirem finalmente se inserir no mercado? Sim, é bem isso. Assim, ó, tem um aluno que, como tu disse, né, são N fatores que o levam a isso. Mas a gente presencia, assim, ó, diariamente muitas situações, né? Muitas empresas, né, que exigem, porque algumas, assim, ó, tu é funcionário, você tem um período, você precisa cumprir. Isso é o caso. E outras, assim, ó, que nós temos bastante, porque a nossa região lá da nossa escola, nós temos bastante alunos que, assim, ó, eles pensam, eu vou estudar, eu vou concluir o ensino fundamental e vou embora, né? E uma dos lugares que eles vão muito é Santa Catarina, né? Assim, no litoral, assim, quando tem mais trabalho. E
E hoje a gente tem assim, ó, já essa ideia já está bem construída. Porque é muito interessante, quando a gente vai, que a gente faz às vezes viagens, né, pra praia lá, Sim. os nossos ex-alunos, quando eles ficam sabendo que a escola vai, eles vão lá nos visitar. É? A lembrança boa que nós ficamos. E isso já perpassa para os outros, porque agora eles dizem assim, ó, não, nós vamos vir aqui na escola, nós vamos concluir o ensino médio para depois nós ir para lá. Porque lá também essa exigência é bem grande. E não só lá, mas em todos os grandes centros. Então, assim, para te ter a chance de ingressar no mercado de trabalho hoje, já se faz necessário concluir o ensino médio. Quando eles vão com o diploma, eles já sentem a diferença no trabalho a qual eles podem concorrer. Nem é que eles vão lá, mas que eles têm condições. E outra coisa, assim, ó, dois fatores que lá na escola são determinantes, assim, ó. Um é o fator, assim, ó, de muitos, como nós temos o curso técnico em enfermagem, que é um curso, assim, ó, muito bom, com muita valorização, assim, ó, né, local e regional. Sim. É regional, porque toda a região vem alunos, né, do pré-espaço da região. E muitos deles, a grande maioria deles que fizeram, que fizeram esse curso já estão no mercado de trabalho. Né, tanto aqui quanto em Juí e Três Passos, nos hospitais de toda a região. Então, assim, ó, nós temos muitos alunos, assim, ó, que querem fazer o técnico de enfermagem também. Então, eles precisam concluir e eles já concluem pensando, muitos já entram e já se formaram e já estão trabalhando. Isso também é uma coisa bonita, é uma coisa boa de ver, porque é a valorização e a necessidade, né? A necessidade que se tem, assim, hoje, de realmente. E outra questão também, que tem muitos alunos nossos que voltam, é a questão de agilizar, porque como eles pararam um pouco, né, os mais novos. A grande maioria dos mais novos é isso. Não, mas eu parei de estudar, eu já perdi, eu já estou atrasado. Então eu quero agilizar para completar mais rápido. E o outro também que a gente escuta muito é a questão de concurso. Porque hoje, se você quer ter o direito a poder prestar num concurso, você também precisa do ensino médio, né? Exato. Então essas são as falas, assim, mais frequentes, né, que passa, assim, o nosso dia a dia, assim, lá na escola. Até agora há pouquinho o pessoal mencionou que apareceu aluno se inscrevendo no EJA porque queria no futuro concorrer a vereador. É um objetivo que a pessoa tem, né? É um sonho que ela tem, mas para isso precisa cumprir essa etapa importante mesmo, né? Mas o período de inscrição para o EJA Ensino Médio já começou? Já começou, e assim, ó, ele é no site, né? Hoje ele é feito no site, né? É escola.rs.gov.br/matrículas, né? Certo. Mas assim, ó, nós temos o WhatsApp da escola, 3781-1815, que é o telefone, e a gente está na escola também. Então, assim, ó, porque quando a gente fala em acesso, a gente acha que todo mundo tem acesso, mas às vezes tem pessoas que não têm, assim, o domínio. Então, a escola, assim, ó, ela está de portas abertas para auxiliar, para, né, ajudar. E as aulas vão começar no dia 4 de agosto. Então, agora a gente já organiza as turmas, mas a gente sempre vai estar lá, né, organizando e esperando por quem precisar de algum auxílio para a gente auxiliar, porque o nosso objetivo realmente é ter alunos, né, e ter turmas, porque agora, nessa etapa, né, nesse semestre, nós vamos ter uma turma, que é a etapa 1 e a etapa 2, que corresponde ao primeiro e ao segundo do ensino médio. Essa vai ser multisseriada. E a totalidade 9, que é a nossa próxima turma de formandos, que é a nossa primeira turma de formandos agora do primeiro semestre, conclui. Daí a outra vai ser no final do ano. E a formatura deles ocorre junto no final do ano. Né? Então, aí, esta vai ser sozinha, no caso, né? A etapa até 9, no caso, a totalidade 9 vai ser uma turma sozinha daí, dos formandos. Isso, agora um pouquinho a gente mencionou a idade mínima 18, mas não tem uma idade limite. Não, Se você está ouvindo a rádio agora, tem os seus 60, 70 anos, tem esse sonho, porque muitas vezes a pessoa pode ter passado por isso mesmo, por N motivos, como você mencionou, abandonou a escola, mas sempre fica aquela pontinha de algo que não fica completo, né? Sim. É uma lacuna na vida dela que ela pode preencher. Eu sempre digo assim, ó, para todos, né? Assim, ó, a idade, né? A idade cronológica, ela é uma coisa. A idade nossa, a idade dos nossos sonhos, da nossa cabeça, a idade da nossa vida, é nós que definimos. Então, assim, ó,
A gente, não adianta você ter 16 anos e você ter a mente de uma pessoa de 60. E você pode ter 60 anos e ter a disposição, a vontade, que é isso, esse que é o diferencial. E como na EJA a gente tem toda essa diversidade, que pode ir dos 18 aos 80, vamos dizer, né? Assim, ó, como é que eu vou dizer assim, ó, estas diferenças, elas só contribuem. Elas contribuem para, assim, para ajudar todos. Porque às vezes, assim, ó, os mais novinhos, que são, que têm, tipo assim, ó, o conhecimento, e eles aprendem a trabalhar com o outro que de repente é num tempo um pouquinho diferente. E eles se sentem engrandecidos e valorizados por poder compartilhar isso. E em contrapartida tem os outros que têm um pouco mais de idade, que contribuem com eles, né, para eles também ser. Então, assim, essa diversidade faz com que a EJA tenha o seu diferencial. E também a experiência de cada um, né? Porque eu sempre digo assim, ó, uma pessoa que tem 30, que tem 40, que tem 50, ela pode não estar no colégio, mas ela está construindo conhecimento todo dia, porque o conhecimento a gente adquire em todas as áreas da vida, né? Então, esta diferencial, isso que torna a EJA tão especial. Muito importante mesmo, né? Então, o que é preciso, diretora, para a pessoa se matricular na EJA em ensino médio? Tem que levar o histórico ou, de repente, ela já perdeu, esqueceu, se estranhou? Assim, ó, ela precisa levar o documento, né, de identidade, um comprovante de residência, né, e ela precisa ter a conclusão, né, que daí pode ser, que é a história, no caso, do fundamental, ela precisa ter o concluído, porque tem alguns que fazem, assim, essas provas, essas avaliações que tem, EAD também, né, que também tem o seu valor, e assim, ó, sempre que ela não tem, ela perdeu, ou às vezes, assim, acontece nem tanto de perder, acontece de não pegar. Eu tenho um ensino fundamental, eu não interessei, eu não precisei, eu não fui buscar. Então a gente tem que pegar a escola, a gente faz essa ponta, entende? E a gente entra em contato, se ele não tem, a gente consegue, porque ele precisa ter o que? A conclusão do ensino fundamental ou a transferência da matrícula de onde ele estava estudando, seja no primeiro, no segundo, no terceiro. Para a gente saber em qual das etapas a gente vai qualificar, vai colocar ele. Isso tem que ter documentado, entende? Mas, se ele não tiver, se ele tem o nome da escola e tudo, a gente pode ir atrás e não tem problema, a gente consegue. Isso essa parte, assim, a gente dá todo o suporte na Secretaria da Escola, tem todo o suporte para viabilizar a matrícula, no caso daí, a documentação. Então, você que está ouvindo a rádio agora, parou já há algum tempo, não importa quantos anos fazem que você parou no ensino médio, não concluiu, nem começou, mas terminou o ensino fundamental, procure a escola, que você vai ter muitos motivos para concluir essa etapa importante da sua vida. Diretor, mais alguma informação que você queira repassar? Sim, assim, Adriana, eu não sei quanto é o tempo, né? Que eu gostaria, assim, de colocar um pouquinho de como é como esse semestre, no caso, assim, para as pessoas terem uma ideia, porque às vezes as pessoas não têm essa ideia do que perpassa na escola, realmente, né? Então, assim, neste semestre, com as turmas da EJA, a gente, não é só eu, né? É uma equipe, no caso, porque tem eu, que sou a diretora, tem a Sandra Regina, né, a Corteira, a Sandrinha, né, que é a vice-diretora do noturno, e eu tenho a Roseleia, que é a nossa supervisora da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos. Então, assim, a gente sempre tenta fazer um trabalho, como tu falou ali, um trabalho diferente, um diferencial para a EJA, porque ela é uma modalidade diferente, né. Então, assim, eles chegam, eles recebem sempre o lanche, e 2 noites é servida janta, né. Então, depois eles vão para aula. Então, esse ano a gente teve, assim, ó, o lançamento dessa rádio, nós temos uma rádio web, TV CEP, que foi feito o lançamento neste semestre, né, junto com assim, as professoras, né, nós, né, da equipe, né, também alguém da equipe a Rosinei, também a nossa supervisora do curso técnico de enfermagem, e foi convidado um aluno da EJA para falar sobre a EJA e um aluno da técnica de enfermagem para falar sobre o técnico de enfermagem. Então, assim, ó, foi muito bom, foi uma experiência muito boa. A gente tem uma ótima parceria, assim, ó, com o IFAR, né, que também, assim, ó, né, o IFAR, ele é um parceiro nosso, porque a gente tem agora, tipo, na EJA, nós temos disciplinas, por exemplo, uma delas é cultura digital.
E a gente não tem na escola professores assim com esta formação. Então, com o Instituto Federal, né, dentro da informática deles, assim, a gente tem uma boa parceria. Então, eles também fazem um projeto na escola que eles veem, que eles trabalham com nossos alunos, a gente tem uma parceria assim, muito boa, né, com o Instituto Federal. E daí, no caso, agora, semana passada, nós temos um projeto assim, que é o empreendedorismo, né? Nós tivemos uma palestra com o professor Gabriel Massalari, para os alunos da EJA, né? Que ele falou sobre empreendedorismo e inovações, as novas tendências no mercado de trabalho. Então, os nossos projetos são voltados realmente para as necessidades da educação dos jovens e adultos, né? E também a gente teve, né, que é outro, que a gente tem as feiras das profissões, né, que está dentro tipo assim, de toda a metodologia que está dentro do projeto da educação de jovens e adultos, que a gente faz, né, já está fazendo, vai concluir agora no final do semestre, mas a gente teve, assim, uma presença, assim, muito, muito boa, né, da nossa ex-aluna, que é uma aluna, assim, que ela estudou desde pequenininha na escola. E ela se formou na escola, e ela fez o técnico em enfermagem, e hoje ela está fazendo a enfermagem, no caso o curso, né, superior, e ela trabalha no hospital aqui, né, ela é funcionária aqui do hospital, e ela também se especializou, ela é doula, que é a Ana Chara Pereira. Então, assim, ó, foi um momento, assim, também muito emocionante, porque ela foi lá conversar com os alunos, e ela colocou toda a história dela. E assim, ó, é tão bom quando tu vê alguém que cresceu, que desenvolveu, que procurou conhecimento, que está procurando, assim, ó, levar o seu depoimento. Que isso fortalece a escola, fortalece o vínculo, fortalece a vontade deles, né? Então a gente sempre tem essa preocupação em fazer um trabalho voltado realmente à educação de jovens e adultos, né? Então isso a gente sempre tem em mente que é diferente, não é como tu sentar num banco assim regular, não é, é diferente mesmo. Muito bem. Parabéns pelo bom trabalho que está sendo feito na Escola Senador Alberto Pasqualini. Em breve a gente volta a conversar, Marlise, a respeito do técnico em enfermagem. Quanto é importante também esse curso para Santo Augusto e para as demais cidades da região, como você mencionou. Voltaremos a conversar. Muito obrigado pelo trabalho. Obrigada, eu que agradeço. Portanto, conversamos com Marlise Spor, a diretora da Escola Senador Alberto Pasqualini. Não pense duas vezes, está na hora de voltar a estudar para realizar o seu sonho da conclusão do ensino médio. Então procure o CIEP de Santo Augusto.